Tem coisas que a gente encontra por acaso, e tem coisas que encontram a gente. O que você vai ouvir agora começou como um objeto simples, banal, aparentemente sem valor, mas que carregava algo que nunca deveria ter saído de onde estava. Algo que escolheu seguir quem o tocasse, e não importa o quanto eu tente explicar. Até hoje, não faz sentido que tudo tenha começado com um barulho dentro de uma caixa esquecida em um depósito abandonado. Eu só queria vendê-la para ganhar um dinheiro rápido, mas quando percebi que ela mudava de lugar sozinha, tarde demais, eu já tinha trazido para casa a coisa que nunca deveria ter saído de lá. Antes da história começar, comenta aí de qual cidade você está assistindo e se inscreve no canal, porque isso aqui é só o começo. Existem histórias que parecem avisos. Algumas pessoas chamam de superstição, outras de coincidência. Mas às vezes é só a vida tentando dizer, não mexe com o que não entende. A história de hoje não é sobre espíritos óbvios, maldições escancaradas ou objetos claramente amaldiçoados. Não. Ela é mais sutil, mais silenciosa, mais próxima da realidade do que eu gostaria. Ela começa com um depósito municipal desativado, o tipo de lugar que todo mundo evita porque parece que o tempo parou lá dentro. Poeira antiga, caixas sem dono, móveis quebrados e aquele cheiro de coisa esquecida. Era para ser apenas mais um local onde eu entraria rápido, retiraria algum item valioso e sairia. Mas naquele dia, eu não só entrei, eu trouxe algo comigo. Algo que tinha estado lá por muito tempo, e foi aí que tudo começou a dar errado. Eu trabalhava fazendo pequenos bicos de restauração e revenda de móveis antigos. Não era um emprego formal, mas com o tempo desenvolvi um certo faro para o que valia a pena. Alguns chamariam de intuição, eu chamava de desespero mesmo. Quando você precisa pagar contas, aprende a enxergar valor em qualquer coisa. Foi assim que descobri o depósito municipal abandonado. Um segurança amigo meu comentou que a prefeitura ia demolir o galpão para construir um estacionamento e que antes disso tudo ali dentro seria jogado fora. Se quiser dar uma olhada, vai lá, só leva lanterna e cuidado com os ratos, ele disse rindo. Eu fui no mesmo dia. Cheguei ali perto das 6 da tarde, com o sol caindo. O galpão era enorme, com janelas quebradas e metal enferrujado. Ao empurrar a porta de ferro, ela rangia tão alto que ecoava como se alguém estivesse respondendo. A primeira coisa que notei foi o silêncio. Um silêncio denso, abafado, quase quente, só o som da poeira caindo. Passei por cadeiras quebradas, caixas de arquivos, bicicletas velhas, nada interessante, nada lucrativo, até que vi a caixa, pequena, retangular, feita de madeira escura. Não estava em nenhuma prateleira, não estava no chão, estava no meio de um corredor, como se alguém tivesse colocado ali minutos antes. Achei estranho, mas não impossível. Galpões abandonados têm dessas coisas. A caixa não tinha fechadura, só um símbolo entalhado na tampa. Um círculo cortado por uma linha vertical irregular, quase como uma cicatriz. A madeira parecia absurdamente gelada ao toque, mesmo estando num ambiente abafado. Mas quando levantei a tampa, não havia nada dentro. Nada. E mesmo assim, a caixa parecia pesada demais para estar vazia. Foi essa sensação que me fez hesitar. Mas, ao mesmo tempo, era uma peça esteticamente bonita, de madeira antiga, com um ar místico. Pensei que poderia valer alguma coisa. Levei comigo. O caminho até em casa foi normal. Nada se mexeu, nada bateu, nada fez barulho. A caixa ficou no banco do passageiro, imóvel. Cheguei, coloquei-a sobre a mesa da sala e fui tomar banho. Quando voltei, ela não estava mais na mesa. Achei que talvez tivesse esquecido e deixado no carro. Fui olhar. Nada. Olhei no corredor. Nada. No quarto. Nada. Só fui encontrá-la quando entrei na cozinha. Estava colocada exatamente no centro do tapete, virada para a porta, como se estivesse me esperando.
Eu ri, tentando convencer meu cérebro de que eu mesmo a tinha levado ali. Mas quando peguei a caixa, senti um peso diferente, como se tivesse ficado mais pesada desde o galpão. E foi só quando virei a tampa para cima que percebi algo impossível. Agora havia algo dentro. Não era um objeto, nem um papel, nem nada sólido. Era uma sensação, um movimento, um deslocamento de ar, como se algo tivesse acabado de sair dali. Dormi mal naquela noite, e às 3h13 da madrugada, acordei com um barulho de coisas caindo na sala. Quando acendi a luz, a caixa estava novamente no chão, aberta, como se tivesse sido deixada ali por mãos invisíveis. Pensei em jogar fora, mas algo dentro de mim dizia que não adiantaria. Na manhã seguinte, a primeira coisa que notei foi a sombra no corredor. Era fina, comprida demais, como se pertencesse a alguém muito alto, mas nenhum ser humano tem ombros tão estreitos. Ela se movia de um lado para o outro, sem som, sem peso. Quando eu pisquei, ela sumiu. Achei que estava ficando paranoico, até perceber que a caixa estava mais uma vez em outro lugar, agora no banheiro, encostada na porta como se quisesse impedir minha saída. Decidi investigar. Pesquisei o símbolo entalhado. Nada conclusivo, apenas referências vagamente ligadas a rituais antigos de aprisionamento, sempre sem detalhes claros. Mas uma frase sempre se repetia: o que for contido não deve ser carregado. Eu havia feito exatamente o contrário. Tentei devolver a caixa ao galpão, mas quando estacionei em frente ao portão, senti algo no peito, como uma pressão enorme. Minha respiração ficou curta, minha visão ficou turva. Toda vez que eu tentava dar um passo, senti um peso atrás de mim, quase como uma mão segurando meu ombro. Voltei para casa, e a partir daí tudo piorou rápido. As luzes começavam a oscilar sempre às 3h13. As sombras se alongavam em direção à caixa. O peso dela aumentava dia após dia, até o ponto de eu mal conseguir levantá-la. E pior que tudo, comecei a ouvir passos lentos, arrastados, sempre atrás de mim. Nunca quando eu olhava, sempre quando eu virava de costas. Comecei a notar também que a casa parecia menor, as paredes mais próximas, o ar mais denso, os espelhos refletiam algo que eu nunca via diretamente. Um vulto alto, sem rosto, que parecia se aproximar cada vez mais, dia após dia. Uma noite, o vulto não estava mais no reflexo. Estava atrás de mim. Eu não o ouvi chegar. Só senti o frio. O mesmo frio da madeira da caixa no galpão. Olhei para trás devagar, torcendo para não ver nada, mas a sala estava vazia, ou quase vazia. A caixa estava aberta no centro da sala, e do lado de fora havia pegadas de algo que tinha saído dali. Foi nesse momento que percebi o óbvio. A caixa não aprisionava um objeto. Ela aprisionava uma presença, uma entidade, uma coisa que nunca deveria ter sido tocada, e eu a tinha libertado sem querer. Passei dias sem dormir direito, ouvindo a coisa se mover pelos cantos escuros da casa. Sentia a respiração dela quando apagava as luzes. Sentia o cheiro dela, algo entre mofo antigo e madeira podre. Uma noite, ela sussurrou meu nome. Não com voz humana, mas com o som de algo arranhando a parede. Foi o suficiente. Decidi destruir a caixa. Peguei um martelo e comecei a bater com força. A madeira rachava lentamente, como se resistisse a cada golpe. Quando finalmente consegui partir um dos lados, um vento gelado saiu de dentro, apagando todas as luzes da casa. E eu ouvi, pela primeira vez, a coisa respirando do meu lado, como se estivesse aliviada por finalmente ter sido libertada por completo. Fugi. Saí correndo para a rua, sem sapatos, sem chave, sem nada. 3 dias se passaram até eu conseguir voltar com um padre e um amigo. A casa estava como eu deixei, exceto pela caixa. Ela estava inteira de novo, no centro da sala, fechada, do mesmo jeito que encontrei no galpão. Não moro mais lá. Não durmo sozinho.
e nunca mais toquei em objetos desconhecidos. A caixa? A prefeitura demoliu o galpão, mas descobriram que construções antigas existiam abaixo, algumas datadas de antes da fundação da própria cidade. E no relatório final, havia um aviso escrito à mão, sem assinatura. Se encontrar a caixa, não abra. Mas o que me assusta até hoje é outra coisa. Desde que saí daquela casa, sinto que algo me segue. Não vejo, não ouço, mas o ar atrás de mim sempre fica gelado, como se algo ainda estivesse aqui. Algo que eu trouxe comigo. Se você chegou até aqui, comenta o que você acha que realmente estava dentro da caixa e o que essa coisa quer agora. E claro, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever, porque tem muita história sombria vindo por aí.